Fala galera, belezeira? Vamos começar mais uma videoaula. Antes de começar a videoaula, se inscreve, deixa seu like. E hoje eu estou começando mais um curso com vocês, que é o curso de Eletrodinâmica, beleza? Então bora lá! Bom galera, para falar de eletrodinâmica, a gente tem que pensar basicamente que agora a gente vai ter movimento das cargas. Ok? Então eu vou começar com uma ideia muito simples, que é a seguinte. A gente vai falar que esse movimento das cargas a gente vai chamar de corrente elétrica. Então vamos com calma, que a gente vai fazer algumas definições. Primeiro, o que é uma carga elétrica? Uma carga elétrica ela vai ser basicamente um número N de cargas elementares ali agrupadas. Essas N cargas elementares agrupadas vão formar uma carga elétrica, ok? A unidade de carga elétrica é o Coulomb, tá? E da carga elementar também é o Coulomb, ok? A gente sabe que o valor da carga elementar, que no caso é o da carga do elétron, é 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, ok? E esse N vai ser o número de partículas, portanto tem que ser um número inteiro. Você não pode ter, tipo, meio elétron. Tá? Não faz sentido, ok? Detalhe, às vezes as pessoas falam uma carga positiva, uma carga negativa. Carga positiva não é uma carga cheia de prótons. Tá? Por mais que o próton tenha carga positiva, o que é uma carga positiva? Um objeto carregado positivamente. O que significa isso? Significa que ele tem facilidade de ceder elétrons. Por exemplo, os metais eles são mais positivos. A chance deles ser positiva é absurda porque eles cedem elétrons. E carga negativa, ela tem facilidade em receber elétrons. Okay? Receber, ela recebe elétrons. Portanto, ela fica com aqui eu tenho excesso e aqui eu tenho falta de elétrons. Por isso que aqui é mais e aqui é menos. Ok? Só. Detalhe. Vamos supor que eu pegue duas plaquinhas, então, uma plaquinha positiva, uma plaquinha negativa, e eu coloco um fio. E esse fio, lógico, como todo material, vai estar exposto, né, a uma diferença de potencial. A gente chama isso de diferença de potencial. E esse fio, ele possui, certo? Elétrons. Todo material possui elétrons, ok? Todo material possui elétrons. Esses elétrons, eles não fluem da placa, ok? Então, se você imaginar, por exemplo, eu estou lá em Itaipu, estou tranquilo. O elétron não sai lá de Itaipu e vem, sei lá, até Pederneiras. Isso não acontece, ok? O que acontece vai ser transmissão de energia. Os elétrons eles já estão no fio, ok? Não tem essa falsa ilusão que o elétron é tipo um bichinho do Pac-Man que ele fica tchau. Isso é impossível, ok? Beleza. O que vai acontecer aqui então? Aqui com essa diferença de potencial, eu tenho basicamente um fluxo de cargas, porque eu forço essas cargas a se movimentarem, a transferirem energia uma para outra. Então, por exemplo, antigamente se acreditava que você tinha carga saindo do polo positivo e indo para o negativo. Então, por isso a gente chama essa de corrente convencional. E aí todos os livros foram escritos assim, blá blá blá, até que perceberam que o elétron ele vai fugir de uma carga negativa, ou seja, porque negativo com negativo repele, ele vai ser atraído pela carga positiva, portanto esse é o sentido real. Qual que a gente usa? O sentido convencional, ok? O sentido convencional que a gente usa para resolver os problemas de circuitos. Então, basicamente, o que é corrente elétrica? Quantidade de carga que passa por intervalo de tempo ali no fio, beleza? Então, ó, corrente elétrica, a unidade é o ampere, beleza? Então, ó, a partir disso aqui a gente vai começar a fazer algumas definições. Então, deixa eu apagar o quadro e a gente vai destrinchar isso aqui. Bora lá. Bom, galera, quadro apagado e agora a gente vai começar a fazer algumas deduções em cima disso. Primeiro, eu sei que a carga, tá? Ela pode ser descrita tanto como produto da corrente pelo tempo, quanto pelo produto do número de partículas ali vezes a carga elementar. Então, isso aqui é importante, às vezes, para solucionar um problema, tá? Porque, às vezes, o cara fala, você tem lá um circuito, ok? E esse circuito bonitinho, a gente ainda não estudou a primeira lei de Ohm, mas eu vou fazer um resistor aqui, tá? Eu vou colocar uma lâmpada aqui, tá? Para a gente não ter problema. E ele quer saber quantos elétrons passam nesse circuito e blá 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 blá. Ok, tudo bem.
Essa relação aqui, ela é importante para você definir isso. Por quê? Se ele te dá uma corrente elétrica e ele te dá o tempo que isso aqui foi ligado, você já acha o número de partículas que estão ali envolvidas. O que acontece em alguns casos? Em alguns casos, a gente tem, por exemplo, sei lá, uma lâmpada, um aparelho, e ele está ligado a 2 fios, certo? Então, sempre, o número de partículas ele vai ter que ser multiplicado por 2. Por quê? Porque eu vou ter lá, não é sempre nesses casos, mas em alguns casos, por exemplo, como o cara dá o desenho, você enxerga os 2 fios trabalhando ali no processo, o que acontece? Você vai ter, teoricamente, como se fossem 2 fluxos de carga, 2 polos, e esses 2 polos, teoricamente, eles vão alimentar com uma certa quantidade de partículas. Por isso que, às vezes, a gente acaba multiplicando por 2 em alguns exercícios. Eu vou tentar resolver alguns exercícios aqui na próxima videoaula, para vocês verem a diferença dos problemas, ok? Então, outro caso que é muito comum é quando a gente tem isso aqui, ó. A gente tem um gráfico, tá? E esse gráfico, ele me dá o seguinte, ele me dá corrente por tempo, certo? E aí, ele me dá uma figura assim, ó. Tá? Por exemplo. E o cara pede quanto de carga tinha aqui dentro. Cara, é simples. Por quê? Porque a quantidade de carga que está aqui dentro, tá? Sempre que for produto, né, entre 2 variáveis, né, se as 2 variáveis estiverem no eixo, a variável, vamos dizer assim, a variável resultante, que seria a carga, ela vai ser o quê? A área disso aqui. Então, ela é a área de um gráfico, o quê? I por ΔT. Então, geralmente, você encontra a quantidade de carga que foi encontrada aqui nesse problema dessa maneira. Por quê? Porque a minha corrente aqui é variável, ela não é linear. Se ela fosse linear, era só fazer o produto. Só que aqui ela aumentou, ela oscilou, certo? E se ela oscila, eu preciso fazer a área. No ensino superior, a gente trabalha, às vezes, alguns desses problemas com uma coisa chamada integral. E às vezes a função é bem mais complexa, às vezes a gente tem uma função da corrente alternada, ela vira uma função de onda. E aí você tem que integrar esse troço todo, e às vezes é até um pouquinho trabalhoso para quem está no ensino médio, tá? Então, disso eu vou falar mais nas aulas mais específicas, por exemplo, aulas direcionadas ao ITA ou ao ensino superior, beleza, galera? Galera, então minha aula de introdução à eletrodinâmica fica por aqui. Na próxima aula eu vou falar de lei de Ohm, ok? Da primeira e da segunda. E muito obrigado, ok? Eu aguardo vocês nas próximas videoaulas. Beijo!